Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Eu queria convidar você, nessa hora, a acessar a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis. Está lá no Antigo Testamento, no início aí da sua Bíblia. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Enquanto você vai acessando, eu vou apenas situar onde nós estamos. Semana passada iniciamos uma série de reflexões submissas a este tema: surpreendidos por Deus. E hoje nós daremos continuidade a essa série, tomando como texto base 1 Reis, capítulo 19. Do mesmo modo como você se encontra sentado aí de posse do seu texto, seja na forma analógica em papel ou digital por meio de dispositivo eletrônico, você vai acompanhar a leitura que farei na Nova Versão Internacional, que é o texto que particularmente uso aqui nas nossas preleções, e o texto vai ser também projetado para que você possa acompanhar 1 Reis, capítulo 19. Diz-nos assim então as Sagradas Escrituras: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, a esta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Coloca aí para a gente a imagem do giesta, porque a gente pega umas palavras na Bíblia, como é que a gente traduz isso? Então isso aí é um pé de giesta. Então quando Elias foge a caminhada de um dia no deserto, ele para exatamente debaixo de um arbusto desse, e o texto nos diz que ele então ali ora pedindo a morte. Continua o texto: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que restou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo houve um sussurro suave. Quando Elias o ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que restou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando lá chegar, unja Azael como rei da Síria. Verso 18: fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Que Deus nos abençoe
em sua palavra. A gente está diante aqui da história de um homem, gente como a gente, Elias. E Elias é, de acordo com alguns estudiosos, alvo de críticas, severas críticas. E segundo tais críticos, como que um homem que enfrentou 450 profetas de Baal, contemplou a manifestação do sobrenatural de Deus por meio do seu poder, pôde em seguida pedir a própria morte? Como que alguém que tem a oportunidade e o privilégio exclusivo de ser instrumento de Deus, de contemplar o agir sobrenatural de Deus, depois de passar por isso, decide pedir a sua própria morte? O que nós temos aqui, de forma muito clara, é o início de um processo gradativo que vai levando esse profeta de Deus, esse homem de Deus, a um nível de depressão. As Sagradas Escrituras não utilizam esse termo, mas nós temos sinais muito claros, e por isso é importante, intencionalmente, eu faço destaque ao me referir a Elias e tantos outros, como na semana passada a Agar, para que nós aprendamos a olhar para essas pessoas como gente de carne e osso, um arquétipo nosso, que na sua configuração de vida, a despeito do seu contexto histórico, social, cultural, enfrentam as mesmas contingências que você e eu enfrentamos hoje. E o que nós temos aqui de forma muito clara é um homem de Deus, piedoso, apaixonado pelas coisas de Deus, mas que diante das contingências, das circunstâncias e das situações da vida, foi sim esbarrado pela depressão. Veja o que diz o verso de número 3. A Bíblia diz que ele teve medo. A expressão hebraica aqui é estar num nível de estar aterrorizado. Um nível profundo do medo, aterrorizado, a ponto que ele se coloca em fuga. Ele está temendo, temeroso, amedrontado. Só que o verso de número 4 diz que ele então se assenta debaixo de uma árvore, e ali ele usa um dispositivo espiritual que você e eu conhecemos, que é a oração. Só que ele usa essa oração para pedir a própria morte. Tira a minha vida. Não vale mais a pena viver a vida. E se o Senhor quer uma justificativa para tirar a minha vida, eu dou. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. Ele foge para preservar a vida, é um negócio muito interessante isso aqui. Ele se põe em fuga para preservar a vida porque está sob ameaça de morte, e quando está em fuga para preservar a vida porque está sob ameaça de morte, ele pede a morte. Está claro que ele não está bem. Há um curto-circuito no interior dele. E aí no verso 5, nós temos de forma muito clara que ele entra num estado de abatimento profundo. Porque diz que depois ele então se deita debaixo da árvore e dorme. Então acorda e diz o verso 6 que ele come, ele bebe, e para onde que ele vai de novo? Se deitar. Você já viu esses sinais aí em algum momento? Seja talvez na vida de alguém muito próximo. Talvez você que já passou por esses sintomas. Você está lá, debaixo das cobertas, não quer sair de sobre a cama. Não há mais motivação, razão. Come porque tem que comer. Bebe porque alguém levou lá para que você pudesse beber. Mas a vontade é de continuar debaixo das cobertas, deixando a vida passar. Sinais de que estamos rendidos às pressões da vida. De que tentamos, e as nossas forças se esgotaram a ponto de não encontrarmos mais razão para viver. E não é raro. Há inclusive
profissionais altamente competentes, alguns deles inclusive aqui no auditório da nossa igreja, como membros da nossa comunidade, que se dedicam ao cuidado da saúde integral das pessoas. Tanto na parte física, que acaba sofrendo a somatização daquilo que sofremos lá na dimensão da nossa psique, do nosso emocional, e outros que precisam corrigir lá as nossas emoções, a forma como nós enxergamos a vida, os medos que nós criamos dentro de nós mesmos. E muitos, quando não percebem mais sequer uma fagulha de luz no fundo do túnel, o que desejam nesses momentos de depressão, cujos olhares já estão maculados para a vida, para si mesmos, é: eu quero morrer. Não aguento mais. E talvez aqui nesse auditório haja histórias de homens e de mulheres em que em algum momento, por temor, mas ao mesmo tempo porque foram tomados de tamanho pavor, a única coisa que lhe restaram foi pedir: Deus, tira minha vida. Deus, me leva. Antecipe a minha partida, porque eu não estou aguentando mais. Então, se você já passou por isso, não pense que você está sozinho nessa trajetória, sozinha nessa trajetória. Isso aí é um sinal claro de que você precisa levantar as suas mãos e pedir ajuda. Ajuda. Ainda pairando em nós, de forma muito diabólica, inadequada, o entendimento de que crente que é crente não precisa ir em psicólogo, psiquiatra. Isso é coisa para gente maluca. Isso aí é para quem não tem Deus na vida. Isso é falta de cognição, isso é falta de entendimento. Isso é falta de responsabilidade. Isso é falta de amor para com a própria vida. Eu estou aqui diante desse auditório contemplando vários que, como eu, precisamos utilizar um acessório para nos ajudar a enxergar melhor. E a gente tem aqui, dentre a equipe da saúde, pessoas da área da oftalmologia. E eu brinquei com esse irmão querido nosso, porque eu lembro que eu estava na igreja, Fagner, tinha feito 40 anos, aí eu estava lá na igreja, no fundo da igreja, olhando, a gente tinha um painel gigante lá na frente, e a equipe da mídia assim ao lado, falei: gente, está embaçado lá, vocês têm que corrigir. E a equipe olhava para o painel, olhava para mim: aonde, pastor? Olha lá, gente, está tudo embaçado, vocês têm que corrigir essa imagem aí. Pastor, onde? Gente, vocês não estão enxergando que está tudo embaçado. Aí eles ficaram constrangidos, né? Porque o pastor está dizendo que está embaçado, a gente não está enxergando nada embaçado. Aí eu fui naquela semana fazer um exame oftalmológico. Aí a médica me deu um presente, foi dizer o seguinte: o senhor fez 40 anos por agora? Eu falei: fiz, como é que a senhora sabe? É isso mesmo, eu faço 40. Eu falei: mas ninguém disse isso para mim. Está lá. A gente aceita ir no oftalmologista, colocar aí uma armação com uma lente. Alguns de nós hoje pela manhã tivemos que ir lá no nosso criado mudo, no nosso banheiro, pegar lá o comprimidinho de pressão e colocar para regular a nossa pressão. Alguns tiveram que ir lá aplicar a medicação por conta da diabetes. A gente aceita isso. E por que a gente não aceita os instrumentos que Deus tem disponibilizado nesse tempo para nos ajudar a lidar com as nossas próprias emoções? Sobretudo nessa era em que somos performáticos, induzidos a ser aquilo que nós não somos. Super homens, super mulheres, super pais, super mães. E aí isso vai sobrepondo a nossa essência, a nossa ser-humanidade, e a gente vai afivelando um sorrisinho no rosto, mas morrendo por dentro. Morrendo por dentro. Então, quando a gente olha para Elias, a gente precisa entender que Elias é uma representação nossa, de uma pessoa que, sim, chega num determinado momento da sua existência, em que as suas fraquezas dão as caras, em que a sua fragilidade, ela
venha à tona, mostrando para nós não somos nada. Precisamos sim de ajuda. Precisamos abrir os nossos corações. Daí a importância da comunidade eclesiástica da Igreja de Jesus, dos nossos relacionamentos fraternos aqui. Eu já falei, quem está sentado aí ao seu lado, à sua frente, atrás de você, precisa ser o seu amigo espiritual. Pessoas com as quais você divide um pouco da sua trajetória, do conteúdo do seu coração. Falávamos isso ontem lá. Nós estamos passando por um processo extremamente perigoso, no que envolve especialmente a figura masculina. A desfragmentação da figura masculina. São dois extremos. Os machos, os intocáveis, os inquebráveis, os que dão murro na mesa. E o extremo, você sabe onde nós já estamos? E nós precisamos encontrar um ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio é Jesus Cristo. Ele é o nosso alfa. Ele é a nossa referência. Ele é aquele que não escondeu, apesar de ser Deus, a sua humanidade diante, inclusive, do que estava acontecendo. E chorar por isso. Expressar no meio da sua agonia, da sua dor, da sua decepção, os sentimentos mais profundos do seu coração. Mas homem que é homem não chora. E olha onde que nós estamos parando. Nós queremos, como igreja, ser o seu socorro bem presente em meio à sua angústia. Nós estamos aqui, não é para ocupar um lugar na avenida principal de Itaipava, não, gente. Nós estamos aqui para ser a extensão das mãos de Deus sobre a sua vida. E criarmos oportunidades e condições para que você seja surpreendido e surpreendida por Deus. Mas para que isso aconteça, nós precisamos entender como vamos fazer agora. A trajetória de gente como a gente. Porque Elias, a trajetória de Elias é uma trajetória de muita gente. Muita gente que vem numa dinâmica, numa ascendência, e que de repente parece que toma um tropeção e cai. Seja na vida profissional, seja na vida emocional, conjugal, até mesmo na vida espiritual. E é exatamente nesses momentos em que a vida tira de debaixo dos nossos pés os nossos chãos, em que a gente se vê sem condições alguma, as nossas mãos não são mais capazes, os nossos recursos não são mais suficientes. São nesses momentos que nós somos surpreendidos por Deus. Grava isso, o surpreendente de Deus ocorre em momentos em que a nossa falência humana dá as suas caras. Porque enquanto está tudo bem, enquanto há dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, tem muita gente aí que nem se lembra de Deus. Mas há momentos em que não há para onde fugir, senão para a presença de Deus. Foi assim na semana passada, quando nós estudamos sobre a história de Agar. E é exatamente isso que Elias está nos ensinando aqui. E o meu desejo é, através dessa reflexão, aprender junto com você, olhando a experiência de Elias, como que nós podemos viver a nossa trajetória, a nossa travessia pela vida, ciente e conscientes das cavernas que nos esperam nessa travessia, mas sem nos esquecermos do nosso Deus, o Deus a quem servimos, a razão de estarmos aqui nessa manhã, que é maior do que as nossas cavernas, é maior do que as razões que nos jogam para dentro, para o de profundos dessas cavernas. E, para tanto, eu quero chamar sua atenção para 3 aspectos na vida de Elias, e o primeiro aspecto é esse. Às vezes, o agir surpreendente de Deus acontece em meio a uma profunda depressão. A depressão, ela não acontece na hora do problema. A depressão não dá suas caras na hora da crise, até porque na hora da crise o nosso corpo está tomado por adrenalina. Instintivamente nós somos postos ali a ações de proteção, seja por meio das nossas reações, ou seja, inclusive aqui, como demonstrado por Elias, eu vou fugir, porque eu estou sob ameaça.
O problema é que à medida em que nós vamos sendo esbarrados pelas contingências da vida, isso vai gerando uma sobrecarga em nós, e nós estamos esgotando a nossa competência de agir e de reagir à vida. O nosso tanque de adrenalina vai baixando, a conta vem. A conta vem. E para alguns essa conta é altíssima. Às vezes irreversível. E aí nós recebemos alguns diagnósticos, alguns que serão permanentes na nossa vida. Por quê? Porque tentamos ser o que nós não somos. Trouxemos sobre nós, e a gente chegou num ponto, tamanho de ansiedade, que nós estamos trazendo o problema da semana que vem para hoje. Sendo que nós não temos sequer a garantia de que estaremos aqui semana que vem. E aqui estão os sintomas presentes na vida de Elias. Medo. Está aterrorizado. O camarada está num cansaço anormal. Ele levanta, come, bebe, deita e dorme. Levanta, come, bebe, deita e dorme. A expressão hebraica aqui é alguém extremamente prostrado. E aí a noite cai. E o que passa na cabeça de Elias é: eu preciso me refugiar. E se refugia no fundo de uma caverna. E quantos de nós aqui já não nos lançamos no fundo das nossas cavernas existenciais? Quantos talvez aqui nessa manhã estejam lá, no obscuro das suas cavernas? E aí? O que acontece quando nós nos lançamos para as cavernas da depressão? O que acontece com a gente quando chegamos nesse ponto da nossa travessia, quando nos rendemos e percebemos que não somos mais capazes, senão a nos entregarmos? Versículo 9 traz a resposta. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E aí o camarada é surpreendido com a voz de Deus que vai ao seu encontro e pergunta para ele assim: Elias, meu irmão, o que você está fazendo aqui? Muitas vezes quando a gente está lá, no fundo da caverna, tomado pela angústia, pelo medo, pela depressão, é lá que nós, por vezes, teremos as maiores experiências com o surpreendente de Deus. Porque esse, inclusive, é o Deus revelado nas Escrituras. Nós estamos com uma turma linda se preparando para o batismo. 14 vidas se preparando para a festa das águas. E hoje pela manhã, estávamos lá, falando sobre esse Deus. Esse Deus que é santo, santo, santo. Mas ao mesmo tempo distante de nós por conta da sua santidade, da nossa pecaminosidade. É um Deus de amor que veio ao nosso encontro. Como assim? Como que o Criador de tudo e todos, por conta da sua condição de santidade, se distancia da nossa condição humana de pecaminosidade, mas ao mesmo tempo é atraído a nós, se aproxima de nós, nos abraça, nos acolhe, nos socorre. E faz isso porque nos ama. E quando vai ao nosso encontro, nos acode, nos socorre, esse nos acudir e esse nos socorrer é a manifestação da sua bondade, do seu carinho, do seu cuidado, do seu surpreendente. E talvez alguém aqui nessa manhã esteja pensando assim: Daniel, você não faz ideia do que eu estou passando. Você não faz ideia da minha história. Você não faz ideia de onde eu nasci, das marcas que eu trago, não só no meu corpo, mas no meu coração. Você não faz ideia dos traumas que estão acorrentados à minha alma. De fato, eu não faço ideia do que se passa na sua mente, no seu coração. Mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus sabe. E não só sabe, Ele se importa. Por quê? Porque Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que sim, sai do seu trono de graça e vem ao nosso encontro porque nos ama.
Então guarde isso no seu coração. São nas nossas extremidades, como humanidade, que nós temos o encontro com as oportunidades extraordinárias e surpreendentes de Deus. E eu não tenho dúvida de que aqui nós já tenhamos vários e vários testemunhos de pessoas que, quando se viram no vale da existência, lá, no mais profundo da sua caverna, ouviu um sussurro dos céus, ecoando no seu coração, dizendo assim: o que você está fazendo aqui? Eu não te fiz para isso. Isso aqui não é projeto meu para você. O que você está fazendo aqui? Parece contraditório, né? Porque a ideia que se tem é que quanto mais alto, lá nos cumes, mais próximo nós estamos de Deus. Não. Pelo contrário, são nos momentos em que a vida se impõe sobre nós, e aí a nossa humanidade vem à tona, mostrando a nossa incompetência. E os nossos recursos não são suficientes, as nossas credenciais não são suficientes, os nossos salários não são suficientes, o nosso patrimônio não é suficiente. São nessas horas em que a gente percebe que o meu socorro só pode vir do Senhor que fez os céus e a terra. Só pode vir do Senhor que fez os céus e a terra. É lá, como Paulo diz lá em 2 Coríntios 12, quando eu me vejo fraco, com a minha ser humanidade exposta, é lá que o poder de Deus se aperfeiçoa sobre a minha vida. Porque são nesses momentos em que não tem para onde fugir, senão para a presença de Deus, para o colo do Papai do Céu, para nos derramarmos, para rasgarmos o nosso coração e chorarmos, mas sem mais aquela postura instagramável, mas para dizer: Deus, está doendo. Deus, como está doendo? Eu não estou aguentando mais. A gente está andando de mãos dadas só para manter a aparência, mas eu não aguento mais. Eu não aguento mais o desrespeito, eu não aguento mais a infidelidade, eu não aguento mais as agressões verbais, eu não aguento mais. Pessoas que estão em ambientes tóxicos, mas estão lá tentando manter o máximo possível a sua condição para poder levar para dentro de casa o sustento, mas estão lá dizendo: Deus, eu não estou aguentando mais. Como isso está me incomodando, como isso está doendo. Pessoas que nas suas dimensões diversas estão tendo que lidar com a sua humanidade e que precisam urgentemente abrir os seus corações, rasgar a sua alma diante de Deus e dizer: Deus, está aqui, eu não estou aguentando mais. E é nessa hora em que a gente reconhece que não há mais o que fazer senão sermos surpreendidos por Deus. Aí a gente vê Papai do Céu indo ao nosso encontro. Na verdade, Ele nunca deixou de estar ali conosco. É porque a nossa atenção, o nosso olhar, a nossa mente, os nossos movimentos estavam pautados, fundamentados, dependentes de nós mesmos. De nós mesmos. Por isso que dificilmente alguém vai encontrar Deus numa festa. Por isso que dificilmente alguém vai encontrar Deus nos seus ambientes de gargalhada. Sabe, aquela dimensão de Deus real que vem e nos socorre? É na hora que nós estamos lá jogados ao chão. Então, se você está passando por um momento como o de Elias, lembre-se, aí onde você está é uma plataforma oportuna para você ser hoje, surpreendido e surpreendida por Deus. Ser alcançado e alcançada pelo bálsamo dos céus. Eu falava com uma pessoa aqui, quando nós estávamos iniciando a nossa celebração. Ela me contou o testemunho dela e eu disse o seguinte: sabe o que é isso? É Jesus indo ao seu encontro, te dando um beijo na testa. Talvez alguém aqui nessa manhã está precisando disso.
ser abraçado por Jesus e sentir o toque do suave beijo de Jesus na sua testa, dizendo: eu estou aqui. Eu estou aqui. E o segundo aspecto na vida de Elias é que é justamente ali, no meio da depressão, que Deus fala. De forma surpreendente, veja o que nos diz o verso 11. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. E aqui o redator do texto faz questão de usar um termo oculto, que é o nome de Deus, que ninguém sabe escrever. Isso que a gente chama de Deus é a forma como nós aportuguesamos o nome de Deus, porque o nome de Deus é um tetragrama que sequer é pronunciável. Porque era tão sagrado o nome de Deus, em que, você sabe disso, não tinha fotocópia, xerox, não tinha nada disso, né? Havia a reprodução do texto de que forma? O sacerdote estava aqui à frente, fazia a leitura do texto, e aí estava esse auditório lotado aqui, repleto de escribas, com uma pena na mão, um pergaminho, e aí ia copiando aquilo que estava ouvindo. Só que chegava num determinado momento em que precisava pronunciar o nome de Deus, e não podia pronunciar o nome de Deus em vão. E aí havia um sinal, e nesse sinal o que acontecia? O escriba deixava a pena comum, pegava a pena de ouro, e ele tinha que escrever o nome de Deus. Mas ele não pronunciou o nome de Deus. Como que eu vou escrever o nome de Deus? Se vira, meu querido, se vira. E aí perdeu-se. Ficaram então esse tetragrama. Yav, Re, Yod, Yad, Yod, Re, Vav, Re. Que na cultura judaica é como se fosse um som de respiração, para mostrar a presença desse Deus, que quando vai se apresentar, diz: eu sou. Eu sou. É esse Deus completo. E aí ele vai exatamente mostrar aqui, que o quadro aqui é de eloquência, desse momento de revelação: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois Yahvé vai passar. E eis que Yahvé passou. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Opa! Isso aqui tinha que ser pregado em alguns lugares por aí. Porque tem uma turma que acha que inclusive Deus é surdo. É a turma do volume, da bagunça. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não está no terremoto. Depois do terremoto, fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo, o murmúrio de uma brisa suave. E aí, quando Elias percebe, ele puxa a capa para cobrir o rosto, porque ele sabe, agora é Deus passando aqui. Sai, fica à entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui? Presta atenção, ele não está perguntando: o que você está fazendo lá, acolá. Ele está perguntando assim: o que você está fazendo aqui? Aqui. Algumas coisas ficam muito claras para nós aqui. O fato de Deus não se manifestar no vento forte, no terremoto e no fogo, mas numa brisa, é que o nosso Deus não é um Deus da agitação. O nosso Deus não é um Deus da gritaria, mas um Deus de calmaria. Olha a forma como ele fala com Elias. Ele não fala através de um gigante filosófico. Deus vai falar com a humanidade através de uma criança, uma pequena criança numa manjedoura. Algo aparentemente insignificante, cujos pais vinham de uma cidade que era totalmente desprezada.
ele sequer tinha um lugar para repousar a sua cabeça, mas olha o que Mateus diz a respeito dessa criança, desse Deus que se manifesta de forma silenciosa entre nós. Eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer, porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiças às nações, não discutirá, nem gritará, ninguém ouvirá a sua voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante até que leve a vitória à justiça. O que significa esse caniço rachado e esse pavio fumegante? O que está sendo posto aqui é que o caniço quebrado é como se fosse uma bengala quebrada. Aí eu te pergunto, para que serve uma bengala quebrada? E ele diz exatamente isso aqui. Ela serve para ser jogada fora, mas não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. O pavio fumegante é o pavio de linho cru, que já tinha sido usado, estava ali todo enfumaçado, e você tentava acender e não dava fogo, só dava fumaça. Empreteava o ambiente e criava fumaça no ambiente. O que está sendo posto para nós aqui, ao dizer que Cristo não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante, é que Deus não joga fora o inútil. Deus não despreza aqueles que aos olhos não têm mais condições. Olha o que está sendo dito aqui. Esse momento que talvez você esteja passando e você não tem mais condições, Deus não despreza esse momento. Deus não despreza você, mesmo que você não esteja mais naquele momento de brilho, de ser reluzente. Deus está de olho em você, preocupado com você e disposto a cuidar de você, a reacender a chama dele no seu coração, a pegar essa área da sua vida que está despedaçada e fazer um milagre de tal forma que o seu interior se recomponha, que as suas emoções entrem em equilíbrio. Porque diferente de algumas teologias aí, vocês que já estão caminhando aqui comigo há tempo sabem que o nosso conceito, particularmente o meu conceito teológico de milagre, não tem a ver com o poder de Deus sobre as circunstâncias. O maior milagre que eu entendo Deus pode fazer é transformar o nosso interior, mesmo que tudo ao nosso redor esteja o caos. É nos colocar de forma íntegra, inteira, plena, pacificada. Só Deus pode fazer isso. Nenhum consultório terapêutico, nenhum sistema penitenciário, nenhum governo federal é capaz de gerar em nós as transformações que só Deus pode fazer. E os olhos dele estão nessa manhã passando sobre a sua vida, sobre a sua história. E talvez você esteja se sentindo como uma bengala quebrada, talvez como um pavio que só sai fumaça. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? E aqui não é só uma questão geográfica, é existencial. Onde você foi parar? Sai daí. Eu não te fiz para isso aí. Isso aí é um ponto na sua história, a sua história é maior do que esse ponto aí. O problema é que tem gente que quer interpretar a vida a partir de um ponto, aí toma decisões impensadas, irracionais, por vezes irreversíveis, porque quer fazer da vida todo um ponto. É um ponto. Se afaste, porque a vista de um ponto nada mais é do que um ponto de vista. E um ponto de vista nada mais é do que a vista de um ponto. Então, se eu disser para vocês que nesse exato momento há uma pessoa esbelta, em pé, com você, você vai dizer não. Não por causa do seu ponto de vista, porque aqui do meu ponto de vista tem.
O fato de você não enxergar não significa que não exista. Percebe? E aí a gente entra no último aspecto, porque ao nos falar de maneira surpreendente, Deus nos manda refazer o caminho. Por 2 vezes ele pergunta assim: Elias, o que você está fazendo aqui? Elias, o que você está fazendo aqui? E Elias parece uma vitrola rachada, porque ele dá a mesma resposta. Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Senhor Deus dos exércitos. Eles rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas, a espada sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar. O que Deus diz, meu filho? Para com essa reza braba. Eu não quero te ouvir com essas justificativas injustificáveis. Volte para o caminho de onde você veio. Você está no lugar errado. Em outras palavras, para de ficar tentando encontrar justificativa, Elias, para você ficar aí dentro da caverna. Você não foi feito para ficar na caverna, meu filho. A caverna não é o seu lugar. Esse lugar obscuro que você está aí recluso, tentando se esconder de tudo e de todos, esse não é o seu lugar. Deus tem um plano e vai explicar o plano dele para Elias no verso 15 e 16. Vá para o deserto de Damasco e chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. E já que Elias reclamou que estava só, ó vida, ó céu, ó azar. Verso 18. Bonitão, você não está sozinho, você nunca esteve sozinho. Eu sou contigo. Mas eu fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos se inclinaram não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não beijaram. Você não está sozinho, você está enxergando a coisa errada. Tem 7.000 lá te esperando. Existe um exército comprometido com Deus que está com você. Então você que está aí hoje, eu estou falando para você, Casa Viva, aqui, esse auditório, você que está no fundo da caverna, sai daí, sabe por quê? Porque tem um povo lindo, querido e cheiroso, pronto para andar com você, de mãos dadas com você, para abençoar a sua vida, a sua história, para te ajudar, homem, a se tornar um homem apaixonado por Jesus. Por favor, homens, por favor, não desperdicem as oportunidades que Deus tem dado para você por intermédio da igreja dele. Não desperdicem. Não desperdicem, por favor, acolham com muito carinho o que eu vou falar agora. Está acontecendo um fenômeno que está me incomodando muito, muito. A nossa igreja chama as mulheres para orar, sabe quantas mulheres dão? 50, 60. A gente chama os homens para comer churrasco, sabe quantos aparecem? 13, 14. Ontem, por um fio de cabelo, não tinha mais criança do que adulto. Eu estava quase chamando de encontro kids com a participação especial dos homens. Gente, é rir para não chorar. É rir para não chorar. Se você não está atento ao que está acontecendo com a nossa sociedade, a partir da desfragmentação da figura masculina, Deus tem misericórdia de você. E tudo isso que a gente está falando, sabe onde vai resvalar? Na vida do seu filho e da sua filha. Isso não é praga. Não adianta bater, estar amarrado e repreender. Não, não. A gente já está pagando essa conta há tempo. A gente veio com uma sociedade intencionalmente incutindo valores, transformando os homens numa penca de banana. Banana. Está faltando homem de verdade. Está com uma geração frouxa.
meninos de 30 anos, crianças de 40 anos. Marcelo foi convidado para assumir o alfa da nossa igreja. Já tivemos reuniões estratégicas que, inclusive, nós vamos criar, a partir desse ano, um projeto que envolve os meninos da nossa igreja. E aí, mamãe, não vai ter esse negócio de proteger, coloca a roupinha com tênis para combinar, não pode sujar o tênis branco. Leva o pentezinho, não. Nós vamos criar uma cultura aqui de olhar para os nossos meninos de 12 anos e falar assim, vira homem, haja como homem. Por quê? Porque essa ideia de adolescência, isso não é bíblico. Você tem algum registro da história de Jesus adolescente? Não. O menino estava com 11, ia fazer 12, ele virava homem. Ele tinha que ir lá mostrar as credenciais dele como homem, agir como homem. Então nós vamos criar o nosso bar mitzvah aqui. Nós vamos criar o nosso ritual da passagem da idade infantil para a idade adulta. Vai virar homem. Vai assumir responsabilidade. Vai assumir. Ontem eu brinquei com uma criança que estava lá no nosso encontro. O carro dele estava parado. Ele abriu, entrou. Eu falei, volta aqui, vem cá rapidinho. Saiu, eu falei, meu amigo, sua mãe está ali. Então você vai chegar para sua mãe e vai falar assim para ela. Mãe, eu estou abrindo a porta do carro para você. Por quê? Porque se tiver com sol, se tiver com chuva, quem vai tomar mais sol, mais chuva no lombo é o menino, é o homem. Não é a mulher. Amor, vai lá e pega o carro. Negócio de mulher ficar carregando caixa de leite para subir para dentro de casa. Gente, onde a gente foi parar? Pelo amor que vocês têm a vocês. A gente está tratando de coisas aqui que tem a ver com a nossa vida. É óbvio que o que eu estou falando não é gostoso de se ouvir, é óbvio. Mas é necessário ser dito. E é necessário ser escutado, ouvido, praticado. Para que a gente pare com essa postura de Eliseu, de frouxidão. Não, bonitão, você não está sozinho não, Deus é contigo. Tem 7.000 com você. Tem um grupo de homens que quer ajudar você a virar homem. Tem um grupo de homens que quer ajudar você a se tornar um marido segundo o coração de Deus, um pai segundo o coração de Deus. Cuidado com os valores, cuidado com a sua estrutura de prioridades. Cuidado. Porque se você está achando que quem sustenta a sua vida é a sua empresa, é o seu empregador, é o seu salário, você está perdido. Perdido. Elias tanto não está sozinho que Deus o achou. Tanto não for abandonado que Deus tinha um plano para ele. E no momento em que Elias aceita o plano de Deus, olha o que acontece. Capítulo 2 de 2 Reis, versículo de número 11. Elias unge Eliseu como substituto e lá vão os dois caminhando. O verso 11 diz que de repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo que os separou e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Olha o que Elias estava perdendo quando ele estava parado no fundo de uma caverna. Olha o extraordinário de Deus à disposição, mas o caboclo está enfiado no meio de uma caverna, recolhido no seu amedrontamento. E Deus fala, sai daí, porque eu quero te usar. Eu quero abençoar a sua casa, eu quero abençoar a sua família, eu quero abençoar a sua história. Talvez você esteja vivendo o que você está vivendo hoje, porque você está colocando como, sabe, o seu padrão, a sua régua, ela está estendida até onde a sua mão alcança. E deixa eu te dizer uma coisa, até onde a sua mão alcança é muito pequeno para onde a mão de Deus pode ir. Isso significa que o que Deus tem para você é muito maior do que isso que você está achando que é bom para você aí. Só que para que Deus haja, você tem que sair de onde você está. E até hoje, há no imaginário dos hebreus, o que eu falei aqui do Mar Mitzvah,
aquela cerimônia que inclui o menino exatamente como membro da comunidade judaica, e há o Brit Milá, que é aquela cerimônia de corte do prepúsculo do menino, revelando ali o símbolo da aliança de Deus com Israel. E por que essas duas cerimônias elas são mantidas com um rito? Qual que é o rito? Tem uma cadeira vazia que fica deixada lá, no Mar Mitzvah e no Brit Milá. E aquela cadeira representa o seguinte: vamos deixar aqui que pode ser que Elias volte para nos visitar. O camarada que estava amedrontado dentro de uma caverna, hoje é um ícone da manifestação do surpreendente de Deus na nossa vida. Então eu quero te convidar a colocar uma cadeira imaginária na sua travessia, no seu casamento, na sua casa, no seu ambiente de trabalho. Sabe por quê? Porque essa cadeira é símbolo do surpreendente de Deus. Essa semana, quem está acompanhando as nossas redes sabe que a gente está falando esse mês, na verdade, da mesa vazia. E nós falamos essa semana que a mesa vazia é um local para que Deus se assente. Tem que ter uma cadeira vazia para o surpreendente de Deus, para o anjo do Senhor, para as coisas de Deus. E o camarada que estava tão arrasado que pede a morte, ao ser surpreendido por Deus, se tornou o maior vulto da história do povo hebreu. E qual que é a nossa lição para hoje aqui? É que quando Deus nos encontra, Ele tem coisas fantásticas para fazer em nós, para fazer entre nós e para fazer através de nós. E a minha oração em nome de Jesus é que você seja encontrado, encontrada por Deus, aí onde você está. E pode ser que aí onde você esteja não seja o local que você tenha que permanecer. E talvez Deus esteja dizendo para você aqui nessa manhã: o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aqui? Aí não é o seu lugar. Eu tenho planos maravilhosos para você. E o que você precisa fazer? Sair daí e confiar no Deus que você serve. Que Deus te surpreenda. Que Deus te surpreenda. Que Deus te surpreenda. Sabe, aquele espanto dos céus. Os céus me visitaram. Deus, que em nome de Jesus, as provocações que nos alcançaram nessa manhã sejam janelas de oportunidade para a presença sobrenatural e surpreendente do Senhor para nós. Surpreenda-nos na nossa casa. Surpreenda-nos nos nossos casamentos. Surpreenda-nos, ó Deus, nos nossos ambientes de trabalho. E, ó Deus, em nome de Jesus, se nessa hora há alguém recluso e reclusa, enfurnado lá no fundo de uma caverna, vá lá agora. E faça ecoar nesse coração as mesmas palavras que ecoaram na mente e no coração de Elias. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? E que não hajam, ó Deus, desculpas, mas que haja atitude confiante de se levantar, de dar as mãos ao Senhor e caminhar de mãos dadas com o Senhor, nos caminhos do Senhor, para sermos usados pelo Senhor. Nós não queremos brincar de viver a vida, nós queremos viver a vida em todas as dimensões com o Senhor. Por isso nós nos consagramos, por isso nós nos entregamos, por isso nós rasgamos os nossos corações e colocamos diante do Senhor a nossa humanidade, o nosso pecado, a nossa fraqueza, para que diante da nossa fraqueza o poder do Senhor se aperfeiçoe em nós. Que em nome de Jesus, ó Deus, ao nos levantarmos deste lugar e nos colocarmos andantes pela vida, nós possamos sempre nos lembrarmos de que o Senhor está conosco e que o Senhor é suficiente para nós, para que consigamos com o Senhor, onde estivermos, com quem quer que seja, fazendo o que for, testemunharmos de que nós somos filhos e filhas do Senhor, amados pelo Senhor, cuidados pelo Senhor. Eu não sei, Deus, o que se passa em cada coração, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe.
Derrama da tua cura. Derrame do teu bálsamo sobre feridas abertas. Derrame da tua coragem sobre corações amedrontados. Derrame da tua alegria nos corações que estão encharcados pelo choro e pelo pranto. Derrame da tua fé àqueles que já não acreditam mais. Derrame do teu poder na mente e no coração daqueles que têm diante de si obstáculos que para nós são intransponíveis. Dá-nos a tua visão, Senhor, olhos que possam ver o que o Senhor está vendo, enxergar o que o Senhor está enxergando. Lembre-nos sempre que estivermos em lugares que não deveríamos estar, que o Senhor tem planos maravilhosos para nós. E nos ajude a colocar um passo à frente do outro, para andar nas tuas veredas e sermos guiados para pastos verdejantes, para fontes de águas cristalinas e calmas, entendendo que o Senhor está conosco, que a tua vara e o teu cajado estão ali para trazer consolo aos nossos corações. Que isso seja real sobre as nossas vidas, para o nosso bem, ó Deus, para o nosso bem. Mas, sobretudo, para que o teu santo nome seja contemplado e glorificado em nós. Que assim seja. Amém e amém.